Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma aula do Caio Já Responde e hoje nós vamos responder questões de limites no infinito. Então vamos conversar com essa questão aqui bem simples que a gente já está acostumado e vamos começar da maneira convencional, substituindo o x pelo termo que está aqui. Então ficaria menos infinito mais 7 sobre 3 vezes menos infinito mais 5. Isso daqui daria menos infinito sobre menos infinito. Só que esse resultado, segundo essa tabela aqui, é uma indeterminação. Então, quando você tiver mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, você já sabe que você vai ter que manipular a expressão porque esse resultado não é aceitável. Então, existem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira segue o seguinte teorema. Se n é um inteiro, então o limite de 1 sobre x elevado a n quando x tende a mais ou menos infinito é igual a zero. O que é que isso quer dizer? Imagine que você tem um número pequeno e você divide ele por um número muito grande. Tão grande quanto se queira. Isso vai dar um número tão pequeno, mas tão pequeno, que ele vai tender a zero. Então, falando de uma maneira mais explicativa, é isso que esse teorema quer dizer. E para a gente chegar nesse formato aqui, a gente vai ter que dividir pelo termo de maior grau. Então, a gente ficaria com o limite de x sobre x, porque o x, nesse caso, é o termo de maior grau, mais 7 sobre x, tudo isso sobre 3x sobre x, mais 5 sobre x. Agora, a gente chegou nesse formato aqui, né? Porque o 7 sobre x, se aqui for infinito, como o x está tendendo a menos infinito, vai ser um número tão pequeno, mas tão pequeno que ele vai tender a zero. Então, esses dois aqui vão tender a zero. E resolvendo isso aqui, a gente vai ficar só com 1 mais 0, né? Porque x dividido por x é 1. E aqui, simplifico x com x também dá 3 mais 0. Isso aqui vai dar 1 terço. Agora, a gente vai ver a segunda maneira, que segue esse teorema aqui. Desconsiderar os termos de menor grau, que nesse caso aqui seriam o 7 e o 5. Então, a gente ia desconsiderar esse cara e esse cara, ficando só com o limite de x sobre 3x, quando o x tende a menos infinito. E aqui a gente só ia simplificar o x com x, e o resultado também seria 1 terço. Então, são essas duas maneiras que a gente vai usar para resolver nossas questões. A gente vai usar geralmente ou uma mistura das duas, ou uma ou outra. Nesse caso aqui, a gente usaria só a segunda maneira. Então, a gente desconsidera esse cara, e ficaria com o limite de x à quarta, quando o x tende a menos infinito. Aqui, você tem que prestar atenção que o expoente é par. Então, independente de quem for o x, o resultado vai ser positivo. E como é menos infinito, o resultado disso aqui vai ser mais infinito. Nessa outra aqui, a gente já vai usar uma mistura das duas maneiras. Primeiro, a gente vai desconsiderar a galera do menor grau aqui, que seria o 4 e o 11. E ficaria com o limite de 7x ao quadrado sobre x, né? Já usando a primeira maneira aqui, menos x sobre x. Tudo isso sobre menos x sobre x, com x tendendo a menos infinito. Depois que a gente simplificasse tudo aqui, a gente ficaria com o limite de 7x menos 1 sobre menos 1, com x tendendo a menos infinito. Substituindo aqui, a gente ficaria com menos infinito sobre menos 1, que é mais infinito, porque está menos no denominador e no numerador, então fica mais infinito no final. Essa próxima aqui, a gente também utilizaria a mistura das duas maneiras. A gente pode simplificar toda essa galera aqui, né? Desconsiderar, no caso, e ficar só com limite de x ao quadrado sobre x ao cubo, quando x tende a mais infinito. Aí, usando a primeira maneira agora, a gente teria limite de x ao quadrado sobre x ao cubo, tudo isso sobre x ao cubo,
sobre x ao cubo, com x tendendo a mais infinito. Depois daqui a gente ficaria com 1 sobre x sobre 1. O numerador aqui ele ia tender a 0, então a gente ficaria com 0 sobre 1, que é 0. Nessa outra questão aqui, ela já é um pouquinho mais complexa, porque ela tem essa raiz no denominador. E quando você chegar numa questão assim, você pega essa raiz e joga na expressão inteira. Só que para isso você precisaria pegar o numerador e elevar ao quadrado, já que a radiciação é a expressão inversa da potenciação. Então nós ficaríamos com limite de raiz de x mais 3 ao quadrado sobre 9x menos 5x. E tudo isso aqui está dentro da raiz, com x tendendo a mais infinito. Agora a gente resolve esse numerador, ficando com limite de raiz de x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre 9x menos 5x. Tudo isso aqui está dentro da raiz, com x tendendo a mais infinito. Agora a gente vai aplicar lá a segunda maneira e desconsiderar toda essa galera aqui, ficando só com limite de raiz de x ao quadrado sobre 9x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. E agora é só simplificar. Então a gente vai ficar com raiz de 1/9, que é igual a 1/3. Está aí o resultado desse limite. Agora nesse próximo aqui, ele também já dá uma complicadinha, porque a gente vai ter que multiplicar pelo conjugado. Então vai ficar limite de x menos raiz de x ao quadrado mais 7 vezes x mais raiz de x ao quadrado mais 7 sobre x mais raiz de x ao quadrado mais 7. Tudo isso quando x tende a menos infinito. Aqui a gente ficaria com limite de x ao quadrado menos x ao quadrado mais 7 sobre x mais raiz de x ao quadrado mais 7 quando x tende a menos infinito. Agora a gente faz um pequeno jogo de sinal aqui, né? Então a gente chega em limite de x ao quadrado menos x ao quadrado menos 7 sobre x mais raiz de x ao quadrado mais 7. Aqui a gente pode simplificar esse cara com esse cara. O 7, como se trata de um limite tendendo ao infinito, a gente pode desconsiderar ele também. E aqui a gente tem raiz de x ao quadrado, que é o módulo de x. Ou seja, a gente ficaria no final com limite de menos 7 sobre x mais o módulo de x, com x tendendo a menos infinito. Isso daqui ia tender a 0, porque aqui ia ser um número muito grande dividido em um número pequeno, então ia tender a 0. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí elogiando, dando alguma sugestão. Bom dia, boa tarde.